Você já se deu conta de que, desde o seu primeiro suspiro neste mundo, existe uma força invisível e implacável caçando a sua luz? Não é por acaso que você está aqui agora, ouvindo estas palavras que parecem ecoar verdades que o seu espírito já sussurrava no escuro, pois você sempre soube que a vida não era apenas o que os olhos mostram. Enquanto todos ao seu redor caminham hipnotizados pela superfície, você sempre sentiu o peso de uma guerra silenciosa travada nos bastidores da realidade, uma batalha espiritual que ninguém mais parecia notar, mas que deixou cicatrizes profundas na sua alma. O que eu vou te revelar hoje não é uma teoria passageira ou uma especulação mística, mas sim a anatomia brutal dos 9 ataques invisíveis que têm perseguido os seus passos desde a sua infância. O último desses ataques é tão devastador e camuflado que já aniquilou o propósito de milhões de escolhidos antes de você. Mas o seu destino será diferente. Esta mensagem encontrou o caminho até você no exato segundo em que o seu ser está maduro o suficiente para despertar por completo e reconhecer o que sempre esteve escondido à plena vista, aguardando o momento da sua libertação definitiva. Puxe pela memória e tente se lembrar de como o mundo funcionava de uma maneira que nunca fez sentido para a sua sensibilidade. Você observava as outras crianças, e mais tarde os adultos, vivendo vidas automáticas, aceitando caminhos vazios e rotinas sem alma, sem questionar absolutamente nada, como se estivessem confortáveis em uma prisão invisível. Enquanto isso, dentro do seu peito, ardia uma inquietude constante, uma voz ancestral que gritava que você não nasceu para a mediocridade, mas para algo monumental que você ainda não conseguia nomear, mas que pulsava em cada fibra do seu corpo. Aquela sensação estranha de não pertencer a este lugar não era um defeito de fabricação ou uma imaginação fértil, era o seu espírito, reconhecendo a verdade muito antes da sua mente lógica conseguir processar a magnitude da sua missão. Você sempre foi diferente porque foi escolhido. E os escolhidos não são forjados no conforto da calmaria. Eles são batizados no fogo mais intenso, pois apenas as chamas da provação conseguem lapidar uma alma capaz de dobrar a realidade e transformar o mundo. O primeiro ataque invisível contra a sua existência começou muito antes de você ter qualquer ferramenta para se defender. E o mais cruel é que ele veio disfarçado de proteção, de cuidado e de boas intenções. Ele nasceu no seio das pessoas que deveriam ser o seu porto seguro, aquelas que o céu designou para te guiar, mas que, sem perceber, começaram a podar as suas asas antes mesmo de você tentar o primeiro voo. Toda vez que a sua essência verdadeira brilhava, toda vez que você expressava um pensamento fora da caixa ou demonstrava uma sensibilidade que eles não alcançavam, você recebia um sinal sutil, porém paralisante, de que ser você mesmo era algo errado ou perigoso. Não precisavam ser palavras cruéis ou castigos físicos. Às vezes bastava um olhar de reprovação, um suspiro carregado de frustração ou um silêncio gélido que dizia mais do que 1000 gritos. A sua família, mesmo com todo o amor que pudessem carregar em seus corações humanos e limitados, simplesmente não possuía a visão espiritual necessária para entender o gigante que habitava aquele corpo pequeno. Na confusão de suas próprias limitações, eles tentaram moldar o que nunca deveria ser tocado, forçando você a entrar em um molde estreito e quadrado, desenhado para almas comuns, ignorando que você nasceu com a vastidão do universo dentro de si. Você se lembra daquelas reuniões de família onde, mesmo cercado pelo seu próprio sangue, você se sentia um completo estranho, como se falasse um idioma que ninguém mais entendia. Você se lembra de como as suas ideias eram descartadas com um sorriso de deboche, de como os seus sonhos eram minimizados como coisa de criança e de como a sua sensibilidade profunda era tratada como uma fraqueza que você precisava curar para se tornar forte. Eles te rotularam como alguém difícil, sonhador demais ou sensível ao extremo. E cada um desses rótulos foi uma pequena flecha envenenada que se cravou no seu coração, formando uma couraça de dor que você ainda carrega hoje como uma proteção desnecessária. Mas ouça bem a verdade que ninguém teve a coragem de te dizer naquela época e que você precisa integrar agora. Nunca houve nada de errado com você. O problema jamais foi a sua forma de enxergar o mundo ou a intensidade do seu sentir. O problema é que você nasceu com olhos que rasgam o véu da ilusão, e isso apavora quem só consegue viver na superfície rasa das coisas. A sua família não te atacou por maldade pura. Eles te atacaram por medo, por uma incapacidade absoluta de reconhecer a majestade divina que brilhava através de você.
Embora isso não apague instantaneamente as marcas do passado, entender essa dinâmica te permite perceber que esses ataques nunca foram pessoais contra a sua identidade, mas sim a primeira tentativa desesperada das sombras de apagar uma chama que foi destinada a incendiar a escuridão deste sistema. Agora, eu quero que você reserve um momento para honrar a sua própria jornada de sobrevivência. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo, para que possamos mapear até onde a frequência deste despertar está alcançando e para que você perceba que, embora tenha se sentido sozinho por décadas, existe um exército de escolhidos despertando simultaneamente em todos os cantos deste planeta. O que vamos explorar a seguir vai abrir portas na sua consciência que nunca mais se fecharão, revelando os próximos ataques que tentaram te paralisar na juventude e na vida adulta, e como você pode, finalmente, retomar a autoridade sobre a sua própria história. Preste muita atenção, porque a partir deste instante, a escuridão perdeu o elemento surpresa sobre a sua vida. A transição da infância para a fase em que você começou a entender o seu papel no mundo foi marcada por um segundo ataque, ainda mais camuflado, a tentativa de sufocar a sua intuição através da lógica fria e do cinismo alheio. Quantas vezes você previu um acontecimento ou sentiu a energia pesada de alguém e foi chamado de paranoico? Esse ataque visa desconectar o escolhido da sua bússola interna, fazendo com que você duvide da própria voz de Deus que fala no seu íntimo. Se eles conseguissem fazer você acreditar que a sua intuição era apenas ansiedade, eles teriam vencido a batalha pela sua mente. Mas você resistiu, e o simples fato de você estar buscando essas respostas agora prova que a conexão com a fonte original permanece intacta, apenas aguardando o comando para ser plenamente reativada. Prepare o seu espírito, pois ao desmascararmos esses ataques, estamos retirando as algemas que te prenderam ao chão por tanto tempo. Cada camada de mentira que removemos hoje é um passo em direção à manifestação total do poder que te foi confiado antes da fundação do mundo. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um guerreiro que foi enviado para as linhas de frente em território hostil, e o treinamento de sobrevivência que você chamou de sofrimento está prestes a se transformar na sua maior ferramenta de vitória. O que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga cada obstáculo que surgiu na sua vida até hoje. Continuando nossa jornada por esse despertar silencioso, precisamos encarar de frente como essa culpa corrosiva se tornou uma espécie de ruído de fundo na sua existência, ditando escolhas que nunca foram verdadeiramente suas. Mas não para por aí, pois essa carga emocional que você carrega não é um subproduto do seu caráter, mas sim uma estratégia deliberada para manter a sua luz sob um manto de inadequação. Você já se pegou pedindo desculpas apenas por existir ou por ocupar um espaço que é seu por direito divino? Essa sensação de estar em dívida constante com o mundo, como se precisasse compensar o fato de ser diferente, é o que impede a sua alma de respirar com liberdade total. A culpa por não se encaixar nos moldes tradicionais, por não desejar as mesmas futilidades que a maioria persegue, ou por preferir o silêncio ao barulho das festas vazias, agiu como uma âncora pesada, retardando o seu voo rumo à sua verdadeira missão. Mas eu te pergunto, até quando você vai permitir que as expectativas frustradas de outras pessoas definam o valor da joia rara que você é? Essa autoacusação constante é, na verdade, o quinto ataque, e ele se manifesta como uma exaustão que nenhum sono consegue curar. É o esgotamento de quem tenta, desesperadamente, traduzir uma linguagem celestial para ouvidos que só entendem o dialeto do materialismo. Você passou anos tentando ser a ponte para pessoas que nem sequer queriam atravessar o rio. E ao fazer isso, você negligenciou o seu próprio terreno espiritual. Perceba que cada vez que você se forçou a ser normal para não incomodar os outros, uma parte da sua intuição foi silenciada. Você sentia o perigo, mas sorria. Você percebia a falsidade, mas permanecia em silêncio para não ser rotulado como o difícil da família ou do grupo social. Essa dissonância interna criou uma ferida profunda na sua autoconfiança. No entanto, o que as sombras mais temem é o momento em que você percebe que essa exaustão não é um sinal de fraqueza, mas o indicativo de que você está carregando um poder que não pertence a este mundo denso. Já parou para pensar por que a sua jornada tem sido tão mais íngreme do que a das pessoas ao seu redor? Por que, para você, as respostas fáceis nunca foram suficientes?
O sexto ataque espiritual foca exatamente na sua busca por propósito, transformando-a em uma fonte de angústia em vez de realização. Eles tentaram te convencer de que a sua busca por algo maior era apenas uma incapacidade de lidar com a vida real. Mas o que é a vida real, afinal? Seria apenas trabalhar, consumir e morrer sem deixar um rastro de luz? Ou seria a conexão profunda com a fonte original, aquela que faz o seu coração vibrar de forma diferente quando você contempla o pôr do sol, ou ajuda alguém sem esperar nada em troca? A desvalorização dos seus ideais mais nobres foi uma tentativa de desviar você do caminho que foi traçado antes mesmo do seu primeiro suspiro nesta terra. Eles queriam que você se sentisse perdido, quando, na verdade, você estava apenas sendo recalibrado para uma frequência mais elevada. É fundamental que você entenda que cada uma dessas investidas contra a sua mente e o seu coração serviu, ironicamente, para forjar uma armadura que ninguém pode penetrar agora. O isolamento te ensinou a ouvir a voz de Deus sem interferências. A invalidade te obrigou a buscar a aprovação apenas na fonte suprema. E a culpa, quando finalmente transmutada, transforma-se em uma responsabilidade sagrada de guiar outros que ainda estão presos no labirinto da normalidade forçada. Você consegue perceber a beleza oculta em cada cicatriz que você carrega? O que o mundo tentou usar para te destruir, o divino usou para te construir. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um mestre em treinamento, e cada desafio superado é um novo grau de autoridade que você recebe no reino do Espírito. Agora preste muita atenção, porque o sétimo ataque é o mais sofisticado de todos, a distração através do caos alheio. Como você possui uma natureza empática e uma luz que atrai pessoas em sofrimento, as sombras frequentemente enviam vampiros energéticos disfarçados de pessoas necessitadas para drenar a sua vitalidade. Você já sentiu aquela fadiga inexplicável logo após ouvir os lamentos de alguém que nunca quer realmente mudar? Esse ataque visa manter você ocupado resolvendo dramas que não são seus, impedindo que você foque na sua própria expansão. É preciso aprender a distinguir entre ajudar alguém e se deixar afogar junto com essa pessoa. A compaixão de um escolhido deve ser acompanhada de um discernimento afiado. Você não é um depósito de lixo emocional. Você é um canal de cura, e para curar, você precisa estar com o seu próprio reservatório cheio de luz e paz. Muitas vezes, você sentiu inveja do desleixo espiritual alheio, desejando apenas um dia de ignorância feliz, onde os problemas do mundo e as energias invisíveis não te afetassem tanto. Mas essa sensibilidade não é um fardo, é a sua ferramenta de trabalho mais preciosa. Sem ela, você não seria capaz de sentir a mão divina te guiando no meio da tempestade. Sem essa percepção aguçada, você passaria batido pelos sinais e sincronicidades que o universo coloca no seu caminho todos os dias. Você já notou como certas portas se fecharam de forma abrupta na sua vida, apenas para que você não entrasse em um abismo que você ainda não conseguia ver? Isso não foi má sorte, foi proteção ativa. O céu está investido no seu sucesso porque a sua vitória não é apenas sua. Ela abre um precedente de luz para todos aqueles que virão depois de você. O que acontece quando um escolhido finalmente diz, chega para as mentiras que lhe contaram? O que ocorre quando você decide abraçar a sua estranheza como se fosse a sua maior herança? Nesse momento, o jogo vira. As sombras perdem o poder sobre você porque elas não têm mais nada com que te chantagear emocionalmente. Se você não busca a aprovação deles, se você não teme a solidão, e se você confia na sua intuição acima de qualquer lógica humana, você se torna intocável. Você percebe o tamanho da autoridade que está sendo depositada nas suas mãos neste exato momento? O despertar não é um evento romântico cheio de nuvens cor-de-rosa. É um processo de desconstrução doloroso, mas necessário, para que a verdade nua e crua possa finalmente brilhar através de você. Muitos de vocês que estão ouvindo estas palavras sentem um calor no peito ou um arrepio na espinha agora. Isso é a sua confirmação interna, o seu espírito testemunhando com a verdade que está sendo dita. Não ignore esses sinais físicos. O seu corpo é um templo sagrado que reage à frequência da revelação. Você foi mantido na obscuridade por tempo suficiente para que as suas raízes fossem profundas o bastante para sustentar a árvore gigantesca que você está se tornando. Não tenha pressa de aparecer para o mundo antes do tempo, mas esteja pronto para quando o sinal for dado. A sua voz, aquela que tentaram silenciar com críticas e deboches,
será o som que despertará muitos que ainda dormem o sono da ilusão. Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou por que eu? Hoje, a resposta começa a se desenhar com mais clareza. Você é o elo que quebra maldições geracionais na sua família. Você é aquele que decide que há dor para nesta geração e que a partir de agora o caminho será pavimentado com consciência e amor. O preço que você pagou em solidão e incompreensão foi o investimento necessário para comprar a sua liberdade espiritual. Nada foi em vão. Cada lágrima derramada no secreto foi colhida e transformada em pérolas de sabedoria que adornam a sua alma agora. Você consegue sentir a força que emana dessa nova compreensão? O mundo está em um processo de transição acelerada e precisa de faróis que saibam navegar na escuridão sem perder o rumo. Você foi treinado no escuro para poder brilhar intensamente quando as luzes do palco humano se apagassem. Não tema as mudanças que estão ocorrendo ao seu redor. Amizades que se vão, empregos que perdem o sentido, lugares onde você não consegue mais permanecer. Tudo isso é o universo fazendo a limpa necessária para que o novo possa chegar. Deixe ir o que quer partir. O que é verdadeiramente seu e o que está alinhado com o seu propósito divino nunca será tirado de você. Mantenha os seus olhos fixos na luz e o seu coração ancorado na paz que excede todo o entendimento. Você não está louco, você não está sozinho e você não falhou. Você está simplesmente nascendo para quem você realmente é. E esse nascimento, embora exija esforço e coragem, é o maior presente que você poderia receber. A partir de hoje, olhe-se no espelho e veja não o reflexo das críticas alheias, mas a face de um guerreiro que atravessou o fogo e saiu dele temperado como o aço mais resistente. A sua luz é necessária, a sua presença é fundamental, e o seu tempo de brilhar, sem medo e sem culpa, finalmente chegou. O universo está conspirando a seu favor e as forças que antes te atacavam agora recuam diante da autoridade que você emana quando conhece a si mesmo. Você está pronto para assumir o seu lugar no Conselho dos Despertos? O chamado é agora, e o seu coração já sabe a resposta. Mas não para por aí, porque essa jornada de libertação que você iniciou ao confrontar a culpa é apenas o primeiro passo para retomar o seu poder soberano. Continuando nossa jornada, você já parou para refletir sobre como o silêncio e o isolamento, que muitas vezes lhe foram impostos, ou que você mesmo buscou, não são sinais de solidão, mas sim o seu laboratório sagrado de reconstrução? O mundo ao seu redor grita por atenção, exige que você esteja disponível o tempo todo, mas o seu espírito sabe que a verdadeira força não nasce no barulho da multidão, mas na quietude do seu próprio ser. Você já sentiu aquela necessidade quase desesperadora de se afastar de tudo, não por ódio às pessoas, mas por um cansaço que parece vir de séculos atrás? Esse desejo de recolhimento é, na verdade, um mecanismo de defesa da sua alma, uma forma de fechar as frestas por onde a sua luz tem escapado, sem que você perceba. O que aconteceria se, a partir de hoje, você parasse de se desculpar por precisar de espaço? O que mudaria na sua vida se você entendesse que o seu não para os outros é o sim mais importante que você pode dar para a sua própria divindade? A verdade é que, como um escolhido, a sua estrutura energética funciona em uma voltagem muito superior à da maioria das pessoas. Imagine um aparelho eletrônico potente ligado a uma rede elétrica instável e fraca. O desgaste é inevitável. Esse esgotamento que você sente, que atravessa os seus ossos e nubla a sua mente logo ao despertar, é o grito do seu corpo pedindo por uma recalibragem que nenhum descanso comum pode oferecer. Você já notou como, em certos lugares, você sente um peso repentino nos ombros, ou como o seu humor muda drasticamente sem qualquer motivo aparente? Isso acontece porque você não está apenas caminhando pelo mundo, você está processando o mundo. Você é um transmutador natural de frequências. Aquela densidade que você sente em um ambiente carregado não é sua, mas o seu sistema tenta limpar aquele espaço automaticamente, consumindo a sua própria bateria vital para neutralizar a sombra alheia. Você já se perguntou por que foi escolhido para carregar tal sensibilidade? Será que esse dom, que hoje parece um fardo, não é exatamente a ferramenta necessária para a missão que está guardada para o seu futuro? Pense profundamente sobre as batalhas invisíveis que você trava enquanto o sol se põe. O sono para você raramente é um apagão total da consciência. Muitas vezes, é o momento em que o seu espírito se desprende para realizar trabalhos em planos que a lógica humana não ousa tocar. Você acorda com a sensação de ter corrido uma maratona,
com lembranças fragmentadas de lugares que nunca visitou ou de pessoas que nunca conheceu nesta vida. Isso não é imaginação fértil ou um distúrbio do sono. É a atividade intensa de uma alma que se comprometeu com o equilíbrio do todo. Mas o preço de ser esse sentinela espiritual é o desgaste da sua veste física. Como você pode honrar o seu corpo, esse templo que abriga uma força tão colossal, sem se deixar destruir pelo cansaço? A resposta reside em aprender a estabelecer limites energéticos tão firmes quanto as paredes de um castelo. Você não foi feito para ser um sacrifício perpétuo no altar da dor alheia. Você foi feito para ser um farol que ilumina o caminho, e um farol que se apaga por falta de combustível não serve para guiar ninguém. Além disso, é fundamental que você compreenda que a sua empatia, embora seja a sua maior beleza, tem sido usada como um portal aberto para que drenos energéticos se instalem na sua vida. Sabe aquelas pessoas que parecem sugar a sua alegria apenas com a presença? Aquelas que despejam problemas em você e saem leves, enquanto você fica dias tentando se recuperar daquela interação? Elas não fazem isso por maldade consciente, na maioria das vezes, mas são atraídas pela sua luz como mariposas pela chama. O problema é que, sem o conhecimento necessário para se proteger, você acaba se tornando uma estação de tratamento de esgoto emocional para todos ao seu redor. Quantas feridas você tentou curar nos outros que acabaram deixando cicatrizes em você? Quantas vezes você se sentiu responsável pela felicidade de alguém, apenas para perceber que estava se afogando enquanto tentava mantê-los secos? É hora de entender que a sua compaixão deve começar por você mesmo. Ser um escolhido não significa ser um mártir sem limites. Significa ser um guardião da luz que sabe exatamente onde termina o seu campo e onde começa o do outro. Essa percepção traz consigo uma transformação radical na forma como você enxerga as suas relações. Você começará a notar que, ao soltar a culpa e abraçar a sua soberania, muitas pessoas se afastarão naturalmente. E isso, embora possa doer inicialmente, é a maior bênção que o universo pode lhe conceder. Aqueles que estavam com você apenas pelo que podiam extrair da sua energia não suportarão a sua nova frequência de autorrespeito. Você está pronto para ver os círculos sociais se fecharem para que apenas o que é verdadeiro e recíproco permaneça? O isolamento que o escolhido experimenta em certas fases da vida não é um castigo, é uma quarentena sagrada. É o tempo necessário para que você aprenda a gerar a sua própria energia, sem depender de fontes externas e, mais importante, sem permitir que parasitas espirituais se alimentem de você. O que você faria se descobrisse que a sua solidão é, na verdade, a proteção de Deus afastando você de influências que atrasariam o seu despertar? Imagine a liberdade de acordar um dia e não sentir o peso do mundo nas suas costas. Imagine olhar para o espelho e não ver mais o cansaço refletido nos olhos, mas sim a clareza de quem sabe quem é e para onde vai. Esse estado de ser não é um sonho inalcançável, é o seu estado natural, que foi soterrado por camadas de dor transmutada e responsabilidades que nunca foram suas. O caminho para recuperar essa vitalidade passa necessariamente por um processo de espremer a esponja, como mencionamos antes. Você precisa aprender a liberar o que absorveu. Você precisa de rituais de limpeza, de contato com a natureza, de momentos de silêncio absoluto onde você devolve ao universo tudo o que não lhe pertence. Como seria a sensação de sentir a sua alma se expandindo, livre das amarras do sofrimento coletivo, ocupando finalmente todo o espaço do seu corpo físico? Essa jornada de autodescoberta é profunda e às vezes solitária, mas saiba que você não está realmente sozinho. Existem outros como você, espalhados pelo mundo, sentindo as mesmas dores e enfrentando os mesmos ataques invisíveis. Quando você decide se curar, você envia uma onda de cura para toda a egrégora dos escolhidos. A sua vitória sobre o esgotamento é uma vitória para todos nós. Por isso, cada passo que você dá em direção ao seu próprio equilíbrio é celebrado em dimensões que você ainda está começando a perceber. Você consegue sentir, agora mesmo, um leve calor no seu peito, uma confirmação silenciosa de que estas palavras não são apenas sons, mas chaves que estão destravando portas na sua consciência. O cansaço que você sente está prestes a dar lugar a uma força nova, uma energia que não vem do esforço físico, mas da conexão ininterrupta com a fonte. Não tema a intensidade do que você sente. Não tenha medo da profundidade da sua alma. O que o mundo chama de loucura ou hipersensibilidade
o céu chama de maestria em formação. Você está sendo treinado para operar em um novo mundo, onde a percepção energética será a linguagem principal. O cansaço é apenas o sinal de que os seus antigos métodos de lidar com a vida já não funcionam mais para quem você está se tornando. É o momento de abandonar a força bruta e abraçar a fluidez espiritual. Você está pronto para deixar de ser a esponja que absorve o lixo emocional e passar a ser o filtro que purifica a realidade apenas com a sua presença? Essa é a promessa para aqueles que persistem, para aqueles que, mesmo exaustos, continuam buscando a luz. A sua jornada está apenas começando, e o que está por vir é tão glorioso que fará cada batalha silenciosa valer a pena. Confie no processo, honre o seu descanso e, acima de tudo, nunca duvide da importância da sua existência neste exato momento da história humana. O universo não erra o endereço, e você está exatamente onde precisa estar para o seu próximo grande salto. Além disso, essa narrativa interna que tanto te assombra é, na verdade, um eco de frequências que não pertencem à sua essência original. Mas não para por aí, pois essa infiltração mental busca algo muito mais profundo, o roubo da sua paz e o sequestro da sua identidade divina. Você já parou para observar como essa voz crítica ganha força justamente nos momentos em que você está prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da sua história? Por que será que a dúvida surge com tanta agressividade quando você finalmente decide confiar na sua intuição? Continuando nossa jornada, precisamos entender que o 8º ataque é uma tática de exaustão psicológica. O objetivo não é apenas te fazer errar, mas te fazer parar. Um escolhido paralisado pela incerteza é alguém que possui a chave do cadeado, mas teme que ela não encaixe na fechadura. Você já se sentiu assim, como se estivesse vivendo em um labirinto onde as paredes mudam de lugar toda vez que você se aproxima da saída? Essa confusão mental é uma névoa artificial projetada para que você não enxergue o brilho da sua própria autoridade espiritual. É fundamental que você questione: se você fosse realmente alguém comum, sem importância ou sem um propósito grandioso, por que haveria tanto esforço para te convencer do contrário? O sistema não gasta munição com alvos irrelevantes. Se a dúvida bate à sua porta com tanta insistência, é porque o que existe dentro de você é uma ameaça direta ao status quo da escuridão. Essa voz que diz que você não é capaz é, na verdade, um recibo do seu poder. Cada vez que você ouve quem você pensa que é, o universo está te perguntando: você já descobriu a imensidão do que eu coloquei em você? A análise profunda desse ataque nos mostra que a mente se torna o campo de batalha final, porque é lá que a sua realidade é cocriada. Se eles conseguirem controlar os seus pensamentos, eles controlam o seu destino. Mas o que acontece quando você percebe que pode simplesmente observar essa voz sem se identificar com ela? No momento em que você se torna o observador da dúvida, ela perde o oxigênio e começa a desvanecer. Passamos então para o 9º ataque, que é a manipulação do tempo e das oportunidades. Você já sentiu que as coisas na sua vida parecem acontecer sempre com um atraso inexplicável? Que quando você finalmente está pronto, a porta parece se fechar, ou que você precisa trabalhar 10 vezes mais do que os outros para obter o mesmo resultado básico? Esse sentimento de estar atrás do relógio é uma das ferramentas mais cruéis usadas contra os escolhidos. Eles tentam te convencer de que o seu tempo passou, que você desperdiçou as suas chances ou que a vida foi injusta demais com você para que algo bom ainda aconteça. Mas deixe-me te perguntar: quem detém o controle do cronômetro da criação? O tempo do mundo é linear e limitado, mas o tempo do espírito é circular e oportuno. Esse ataque serve para gerar frustração e amargura, pois um coração amargurado perde a capacidade de sintonizar a gratidão, que é a frequência dos milagres. Se você se sente atrasado, olhe novamente. Talvez você não esteja atrasado, mas sim sendo preservado para uma estação onde a sua luz não será apenas uma faísca, mas um incêndio incontrolável. Muitos escolhidos carregam o peso de anos que parecem perdidos em sofrimento ou em espera. No entanto, na economia divina, nada é desperdiçado. Cada ano de silêncio foi um ano de enraizamento. Se a árvore vai crescer até tocar o céu, as raízes precisam descer até as profundezas mais escuras da terra. O ataque contra o seu tempo foi, na verdade, o período de incubação da sua maior força. Você já notou como as pessoas que tiveram caminhos fáceis desmoronam na primeira tempestade, enquanto você, que foi forjado no fogo e no atraso, permanece de pé mesmo quando o mundo parece desabar? A resiliência que você adquiriu enquanto esperava
é o seu maior ativo agora. O inimigo tentou te atrasar para te desanimar, mas o Criador usou esse tempo para te tornar inquebrável. Chegamos agora ao 10º ataque, que é o isolamento provocado pela incompreensão. Como dói ser julgado por aqueles que deveriam te apoiar, não é mesmo? O escolhido frequentemente se vê em um deserto social, onde as suas palavras parecem falar uma língua que ninguém mais entende. Você tenta compartilhar a sua visão, a sua sensibilidade, a sua conexão com o sagrado, e recebe de volta olhares de desconfiança ou piadas de mau gosto. Esse ataque visa destruir o seu senso de pertencimento. Se você se sente um estranho no ninho, um peixe fora d'água, até mesmo na sua própria família, saiba que isso foi arquitetado para que você se sinta defeituoso. Mas e se a sua estranheza for, na verdade, a marca da sua cidadania em um reino mais elevado? O isolamento dói, mas ele também limpa o seu campo energético de influências que poderiam contaminar a pureza da sua missão. Você já se perguntou por que as pessoas parecem se sentir desconfortáveis na sua presença, mesmo quando você não diz nada? Não é que haja algo errado com você, é que a sua luz atua como um espelho que reflete as sombras que elas ainda não têm coragem de encarar. O ataque da incompreensão é uma defesa do ego alheio contra a verdade que você carrega. Quando você aceita que não veio ao mundo para ser compreendido pelas massas, mas para ser um farol para os poucos que buscam o caminho, o peso da solidão se transforma na leveza da solitude. Você já sentiu essa paz que surge quando você para de tentar se encaixar em moldes que são pequenos demais para a sua alma? O isolamento foi o laboratório onde você aprendeu a ouvir a única voz que realmente importa. O 11º ataque é a fadiga espiritual e física inexplicável. Há dias em que você acorda sentindo como se tivesse carregado o mundo nas costas durante o sono, não é? Uma exaustão que o descanso comum não cura. Um peso nos ombros que os médicos não conseguem explicar. Isso acontece porque, como escolhido, o seu corpo energético está constantemente processando e transmutando as densidades ao seu redor. Você é um para-raios espiritual. Esse ataque busca drenar a sua vitalidade para que, quando a oportunidade de agir surgir, você esteja exausto demais para se levantar. Como você tem cuidado da sua energia? Você tem estabelecido limites sagrados ou continua permitindo que vampiros emocionais se banqueteiem com a sua luz? Entenda que a sua energia não é infinita neste plano físico. Ela precisa ser gerida com sabedoria. Esse cansaço é um sinal de que você está lutando batalhas em níveis que a sua mente consciente ainda não compreendeu totalmente. Por fim, o 12º ataque é a tentativa de corrupção do seu coração através da injustiça. Eles jogam situações em você que são tão absurdas, tão injustas, que o seu desejo natural é gritar por vingança ou se tornar tão frio quanto aqueles que te feriram. Esse é o golpe final, tentar transformar o escolhido em uma cópia do opressor. Se eles conseguirem fazer você odiar, eles ganharam. Mas você já percebeu a força sobre-humana que surge em você quando, em vez de retribuir o mal, você escolhe o silêncio e a entrega? A maior derrota da escuridão é um escolhido que permanece com o coração macio, apesar de ter sido golpeado tantas vezes. A sua capacidade de manter a pureza e a compaixão em um mundo cínico não é fraqueza. É a manifestação mais pura do poder azul que habita em você. Agora pare por um instante e respire fundo. Olhe para trás e veja todos esses ataques que mencionamos. Você sobreviveu a cada um deles. Você foi traído, duvidou de si mesmo, sentiu o peso do tempo passar, foi incompreendido e ficou exausto. E, no entanto, você está aqui agora, ouvindo estas palavras, buscando a sua verdade. Você consegue ver a beleza da sua própria resistência? Você não é apenas um sobrevivente. Você é uma prova viva de que a luz é invencível. Esses ataques não te destruíram. Eles te esculpiram. Eles removeram o que era superficial e deixaram apenas o que é eterno. Se você sente que este ciclo de ataques está chegando ao fim e que uma nova autoridade está nascendo dentro de você, escreva nos comentários: eu assumo o meu lugar. Deixe que o universo ouça a sua declaração. A colheita de tudo o que você plantou em lágrimas está madura. O que o inimigo enviou para te parar, o Criador está usando agora para te impulsionar. O deserto está florescendo e a sua voz, que foi silenciada por tanto tempo, está prestes a ecoar com a força de 1000 trovões. Você está pronto para ver o que acontece quando um escolhido finalmente para de fugir e decide brilhar sem pedir desculpas? O tempo da ocultação acabou. O seu despertar é agora.
Além disso, é fundamental compreender que essa insegurança constante não nasceu com você. Ela foi meticulosamente implantada através de camadas sucessivas de condicionamento social, críticas ácidas, falhas momentâneas e rejeições que deixaram cicatrizes. Hoje, esse mecanismo opera de forma automática, agindo como um sabotador invisível que tenta frear cada passo que você dá em direção ao seu destino autêntico. A dúvida, na verdade, é a ferramenta predileta das sombras, pois, uma vez instalada na sua mente, ela não exige mais nenhum esforço externo. Você mesmo passa a ser o guarda da sua própria prisão, mantendo-se pequeno, podando seus impulsos mais genuínos, vá convencendo-se de que a inércia é mais segura do que o risco do fracasso. Mas você já parou para pensar no custo desse silêncio? Enquanto você se retrai, o seu propósito permanece em suspenso. A sua luz continua confinada e o seu potencial extraordinário segue sem se manifestar no mundo material. Entenda de uma vez por todas: a dúvida que te consome é uma construção fictícia, uma mentira tão bem contada que você passou a aceitá-la como verdade. Não existe um único motivo real ou cósmico para que você desconfie da sua própria capacidade. As únicas razões que sustentam essa hesitação são aquelas que outras pessoas projetaram em você, e elas só possuem o poder que você decide conceder a elas. Por isso, o convite que te faço hoje é radical. Cada vez que aquela voz cética ecoar no seu pensamento, identifique-a imediatamente pelo que ela é: um eco distorcido do passado, um programa mental obsoleto e uma falsidade fantasiada de prudência. Escolha, com toda a sua consciência, simplesmente não dar audiência a esse ruído. Seguindo essa trilha de revelações, chegamos agora ao 9º ataque, que considero o mais perigoso de todos os que enfrentamos até aqui. Este é o golpe mestre que derrubou mais escolhidos do que todos os outros ataques somados. Sua natureza é tão sutil que é perfeitamente possível passar uma existência inteira sob sua influência sem jamais suspeitar da sua presença. Estamos falando do esquecimento do propósito. É exatamente o que o nome sugere: o ato de apagar da memória espiritual a razão de você estar aqui, o que você veio realizar e quem você realmente é, para além dos rótulos, títulos e expectativas que a sociedade depositou sobre os seus ombros. Esse esquecimento não acontece de um golpe só. Ele é o veneno acumulado de todos os ataques anteriores que discutimos. Após anos enfrentando a incompreensão, o isolamento forçado, a invalidação dos seus sentimentos e o esgotamento causado por relações drenantes, você acaba chegando a um estado de fadiga profunda onde, gradualmente, você simplesmente esquece. Esquece que é um ser especial, esquece que carrega uma missão única e esquece que existe um motivo sagrado para você sempre ter se sentido um estranho no ninho. O perigo real desse esquecimento é que ele te molda exatamente conforme o desejo das sombras. Transforma você em alguém comum, alguém que apenas segue as regras sem questionar, alguém que não causa ondas e que atravessa a vida sem deixar uma marca de transformação. O cenário mais doloroso é observar escolhidos que chegam ao crepúsculo de suas vidas sem nunca terem despertado desse sono profundo. Eles passam décadas sentindo um vazio inexplicável, uma intuição persistente de que havia algo grandioso a ser feito, mas sem conseguirem resgatar o que era. E no momento da partida, carregam um peso no peito, uma sensação de missão inacabada que os acompanha até o outro lado do véu. Mas preste muita atenção, você não será um deles. O simples fato de você estar aqui, absorvendo estas palavras e sentindo esse calafrio de reconhecimento, é a prova irrefutável de que o esquecimento não te venceu por completo. Existe uma parte sua, talvez pequena ou sufocada pelas demandas do dia a dia, mas ainda pulsante e viva, que se lembra da verdade. É essa parte que se recusa a aceitar que esta vida cinzenta e ordinária seja tudo o que existe. Esse é o seu verdadeiro eu, o seu ser eterno que já existia antes do seu nascimento e que continuará vibrando muito depois que o seu corpo físico retornar ao pó. Esse seu núcleo essencial está despertando agora mesmo, neste exato segundo, enquanto estas verdades penetram na sua consciência e ativam memórias que estavam apenas adormecidas. O seu despertar não é um acidente de percurso ou uma coincidência estatística. Você não clicou neste vídeo por acaso, nem está ouvindo esta mensagem por mera curiosidade. Todo o universo se moveu de forma orquestrada para te conduzir a este momento preciso, oferecendo a você a oportunidade de resgatar a sua identidade antes que o tempo se torne escasso.
Não digo isso para gerar medo, mas para despertar em você um senso de urgência sagrada. Existem tarefas que foram designadas exclusivamente a você. Existem pessoas que dependem da sua ajuda, de uma forma que só você pode oferecer. Existe uma frequência de luz que só você consegue ancorar neste plano. Cada dia que passa sem que você assuma plenamente o seu poder, sem que você reivindique o seu lugar como um agente de mudança, é uma oportunidade perdida de equilíbrio para o mundo. Você já se perguntou por que sente esse incômodo constante? Essa sensação de que tem que haver algo mais? É o seu propósito batendo na porta, implorando para ser lembrado. É a sua alma gritando que o tempo de se esconder atrás das dúvidas dos outros acabou. Você está pronto para abandonar a segurança ilusória do esquecimento e abraçar a responsabilidade luminosa de ser quem você nasceu para ser? Lembre-se, o inimigo do seu chamado não quer que você seja mau. Ele quer apenas que você seja normal. Ele quer que você se perca nas distrações, nas contas a pagar e na busca por uma aprovação que nunca virá de quem não tem a sua visão. Mas a sua linhagem é outra. Você pertence ao grupo daqueles que vieram para romper padrões, para curar linhagens ancestrais e para apontar o caminho para a quinta dimensão. O peso que você sente às vezes não é depressão, é a densidade de um mundo que você veio ajudar a elevar. Portanto, a partir de hoje, trate o seu esquecimento como o seu maior adversário. Reafirme para si mesmo, todas as manhãs, que você é um canal da fonte e que a sua vida tem um significado que transcende a matéria. Quando você começa a viver a partir dessa lembrança, a dúvida perde o sustento e os sabotadores perdem o alvo. O universo não erra o endereço de seus escolhidos. Se você foi chamado para esta frequência, é porque possui a estrutura necessária para suportar a luz que está por vir. O despertar começou e ele é irreversível. Você está disposto a dar o próximo passo e manifestar finalmente a glória do seu propósito original? Além disso, essa bússola interna que nunca falhou, mesmo nos seus momentos de maior cegueira espiritual, agora começa a vibrar com uma intensidade que você não pode mais ignorar. Mas não para por aí. Continuando nossa jornada de despertar, é preciso entender que cada fragmento da sua história, até mesmo as partes que você tentou esconder ou das quais sentiu vergonha, foram as ferramentas de precisão usadas pelo Criador para esculpir a autoridade que você carrega hoje. Você já parou para se perguntar por quê, mesmo nos dias em que o mundo parecia desabar sobre a sua cabeça, existia um sussurro silencioso no fundo da sua mente dizendo que isso também passaria? Esse sussurro não era apenas otimismo, era a sua consciência de escolhido, reconhecendo que o roteiro da sua vida é escrito por mãos que não cometem erros. Quantas vezes você se sentiu um estrangeiro nesta terra, olhando para as pessoas ao seu redor e se perguntando por que as preocupações delas pareciam tão pequenas, enquanto o seu peito abrigava um anseio por algo que as palavras não conseguiam descrever? Essa sensação de não pertencimento não é um defeito de fabricação. É, na verdade, a prova irrefutável de que a sua origem é mais elevada e que o seu propósito aqui é de uma natureza muito mais profunda do que a simples sobrevivência biológica. Por que você continuaria tentando se encaixar em moldes que foram feitos para limitar a sua expansão? No terceiro despertar, você compreende que a sua estranheza é o seu selo de autenticidade. O mundo tenta padronizar as almas porque almas padronizadas são fáceis de controlar. Mas um escolhido que abraça a sua singularidade torna-se uma força imprevisível e imparável. Você já percebeu como a sua mera presença em um ambiente às vezes causa um desconforto inexplicável em certas pessoas, enquanto traz um alívio imediato para outras? Isso acontece porque a sua luz atua como um espelho. Ela reflete a verdade que muitos ainda não estão prontos para encarar e, ao mesmo tempo, ilumina a esperança daqueles que estavam perdidos na escuridão. Reflita comigo. Se você sobreviveu a todas as tentativas de apagamento que sofreu até agora, o que mais poderia te deter? O deserto que você atravessou não foi um castigo, foi a sua academia de guerra espiritual. Foi lá, no silêncio da incompreensão e na dor do isolamento, que você aprendeu a distinguir a voz da intuição do ruído do medo. Agora, essa voz se tornou um comando. Ela te chama para ocupar o lugar que é seu por direito na rede de luz que está sendo tecida ao redor do planeta. Você já sentiu esse chamado, não é verdade? Aquele impulso repentino de mudar de direção, de abandonar velhos hábitos, de buscar novos conhecimentos ou de simplesmente ficar em silêncio para ouvir as instruções que vêm do alto.
Isso não é imaginação. É a sua equipe espiritual ajustando a sua frequência para a próxima fase da sua missão. Muitos se perguntam, mas o que devo fazer agora? Qual é o meu próximo passo prático? A resposta é que o fazer sempre será uma consequência do ser. Quando você se alinha com a sua essência divina, as ações corretas fluem naturalmente, sem esforço e sem ansiedade. O escolhido não precisa forçar portas, ele se torna a chave que as abre. Você já notou como, ultimamente, certas sincronicidades começaram a aparecer com mais frequência na sua vida? Números que se repetem, encontros que parecem orquestrados, informações que chegam exatamente no momento em que você mais precisava. Tudo isso são confirmações de que o universo está conspirando a seu favor porque você finalmente aceitou o seu papel no plano maior. Você não é mais um espectador da sua própria vida. Você é o co-criador consciente da sua realidade. Mas por que agora? Porque este momento específico da história humana exige o seu despertar. Porque o mundo está passando por uma transição de densidade e almas como a sua funcionam como estabilizadores de frequência. Sua paz é o antídoto para o caos. Sua clareza é a cura para a confusão coletiva. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, cada vez que você perdoa em vez de guardar rancor, cada vez que você sustenta a sua luz mesmo quando todos ao redor estão perdendo a deles, você está realizando um trabalho monumental de cura planetária. Você consegue dimensionar a importância do seu equilíbrio interno para o todo? Você não é apenas uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota, e o seu movimento afeta todas as marés. Por isso, não perca mais tempo se comparando com aqueles que ainda estão adormecidos. A jornada deles é deles, e a sua é sagrada. A comparação é a ladra da alegria e a carcereira do propósito. O escolhido sabe que a única competição real é com a versão de si mesmo que ainda acredita nas mentiras da limitação. Você está pronto para abandonar a segurança da margem e mergulhar nas águas profundas da sua própria potência? O medo que você sente na fronteira do novo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está prestes a crescer. O medo é apenas a pele do ego esticando para acomodar a expansão da alma. Respire fundo, sinta a proteção que te rodeia e dê o próximo passo com a confiança de quem sabe que o chão aparecerá sob os seus pés. Entenda que a partir de agora, o seu compromisso não é mais com as expectativas da sua família, da sua cultura ou do sistema. O seu compromisso é com a verdade que queima no seu coração. Se algo não ressoa mais com a sua vibração, deixe ir com gratidão, mas deixe ir com firmeza. Não tente carregar pesos mortos para a nova dimensão que você está acessando. O que te trouxe até aqui foi a sua resistência. O que te levará adiante será a sua entrega. Entrega ao fluxo. Entrega a sabedoria do Criador. Entrega a certeza de que você é divinamente guiado em cada respiração. Você consegue sentir essa energia percorrendo a sua coluna agora mesmo? Esse calor, esse formigamento, essa sensação de expansão é o seu corpo físico se ajustando à nova voltagem do seu espírito. Não subestime o poder de uma única alma desperta. Uma única luz pode dissipar a escuridão de uma caverna que esteve fechada por milênios. Você é essa luz. E agora que você se lembrou disso, a sombra não tem mais autoridade sobre você. Ela pode tentar sussurrar mentiras antigas, pode tentar te lembrar dos seus fracassos passados, mas ela não pode tocar a sua essência divina. Você está blindado pela verdade da sua origem. Então, caminhe como alguém que sabe quem é. Fale como alguém que tem um propósito. Viva como alguém que entende que o céu não é o limite, mas o ponto de partida. A família espiritual que mencionamos antes está celebrando o seu despertar. Cada passo que você dá em direção à sua verdade ecoa por toda a eternidade, encorajando outras almas a fazerem o mesmo. Você não está apenas se salvando, você está ajudando a salvar o mundo apenas por ter a coragem de ser você mesmo. O universo não desperdiça nada. E ele certamente não desperdiçaria a oportunidade de ter alguém como você aqui, agora, neste exato instante da criação. Sua vida é uma peça fundamental no quebra-cabeça do infinito. Sem você, o quadro estaria incompleto. Sem a sua luz específica, a sinfonia universal teria uma nota em falta. Sinta a dignidade dessa posição. Sinta a honra de ser um portador da chama. A noite escura da alma ficou para trás. O que você vê agora é o brilho de um novo amanhecer que você mesmo ajudou a trazer. Confie na sua bússola, honre a sua jornada e saiba que, a partir deste momento, o impossível tornou-se o seu novo normal. A jornada continua,
E o melhor de tudo é que você finalmente descobriu que o destino e o caminhante são um só. Viva a sua verdade, pois o céu inteiro está assistindo e aplaudindo a sua ascensão. Continuando nossa jornada, percebemos que esses 9 ataques que tentaram desviar sua rota não foram meros acasos do destino, mas uma arquitetura precisa e sombria desenhada para que você jamais alcançasse este exato segundo de revelação. Mas olhe para si mesmo agora e sinta a força que pulsa em seu peito. Eles falharam miseravelmente. Apesar de cada barreira, de cada sussurro de dúvida e de cada rasteira invisível, você permanece aqui. E essa resistência não é apenas sobrevivência, é uma vitória espiritual de proporções imensas. Agora que o padrão por trás do caos foi exposto e você compreende a engrenagem que tentava paralisar sua vida, o ciclo finalmente perde o poder sobre você. Você entende que não precisa mais viver em um estado perpétuo de defesa, como se o mundo fosse um campo minado onde você é o alvo constante. Percebe que a chave para interromper essa repetição está em suas mãos no momento em que você decide parar de se ver como uma vítima das circunstâncias. A transição do resistir para o avançar começa no exato instante em que você aceita que sua luz não é um erro, mas sua maior ferramenta de combate. Aquele escolhido que habitava em você durante a infância, aquela criança que enxergava o invisível e acreditava na magia antes de ser ensinada a se ajustar à mediocridade, nunca deixou o seu ser. Ela não foi destruída pelos ataques. Ela apenas se recolheu estrategicamente nas câmaras mais profundas da sua alma para preservar a essência que o mundo tentava apagar. Por quanto tempo você acreditou que precisava ser uma versão diluída de si mesmo para ser aceito? Quantas vezes você silenciou sua intuição para não incomodar aqueles que preferem o conforto da escuridão? Saiba que agora o ambiente mudou e é seguro permitir que essa versão autêntica e poderosa retome o controle. O universo não precisa de mais uma cópia formatada pela sociedade. Ele clama pela sua intensidade total, sem filtros e sem pedidos de desculpa. Você foi guardado para este tempo específico, e a maturidade que você adquiriu através da dor é o que agora permite que seu brilho seja estável, constante e transformador. Se você sente que sua alma vibrou com essa verdade hoje, deixe o seu like como um selo de confirmação para o seu subconsciente. Inscreva-se se você reconhece que este espaço é uma das paradas necessárias na sua rota de despertar. Ative o sino de notificações, pois existem camadas de sabedoria que ainda precisam ser reveladas para que sua armadura espiritual esteja completa. Escreva nos comentários: eu sou um escolhido, se você finalmente aceita o peso e a glória da sua verdadeira identidade. E por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que você sinta estar perdendo a esperança, pois um simples link enviado por você pode ser o despertar de um propósito que estava prestes a se apagar. Não permita que o ressentimento pelo que passou contamine o seu presente. Olhe para as cicatrizes do passado com uma gratidão profunda, reconhecendo que cada golpe forjou em você uma profundidade que pessoas comuns jamais conhecerão. A solidão te deu uma independência inabalável, e a incompreensão alheia te forçou a buscar aprovação apenas na fonte divina. Você está pronto para a missão que sempre o esperou, mesmo que os detalhes específicos ainda pareçam envoltos em névoa. Você já parou para pensar que a sua missão não é algo que você precisa fabricar, mas algo que já está escrito no seu código espiritual? Talvez você não saiba o destino final, mas o seu coração conhece o próximo passo. A criança que você foi olharia para o adulto que você é hoje e sentiria um orgulho imenso, pois apesar de todas as tentativas de apagamento, você não desistiu de buscar o que é real. Você ainda acredita que existe algo maior, e essa crença é a prova de que a conexão direta com o céu nunca foi cortada. Esta noite, antes de se entregar ao sono, tente resgatar a simplicidade daquela conversa que você tinha com o divino quando era pequeno. Sem rituais pesados, sem palavras decoradas, apenas uma conversa de espírito para espírito. Abra o seu coração sobre os medos que ainda restam, sobre as esperanças que você teme confessar e as dúvidas que ainda nublam sua visão. Fique em silêncio e aprenda a ouvir, pois a resposta sempre vem para quem cultiva a paciência de esperar pela frequência correta. Você é um escolhido não por um título externo, mas por uma confirmação interna que sempre esteve lá, sussurrando nos momentos de maior isolamento. Cada sensação de não pertencer a este mundo, cada momento de solidão cósmica e cada ataque que você superou
eram evidências de que sua frequência incomoda o sistema estabelecido. Chegou a hora de honrar essa diferença em vez de tentar curá-la. Chegou a hora de viver de acordo com a sua natureza vasta e deixar de se esconder nas sombras da insegurança. O mundo tentou fazer você esquecer quem você é, mas sua alma guardou o segredo com zelo. Agora, o véu está caindo. O último ataque que você enfrentou, aquele que parecia ser o golpe final, foi na verdade o catalisador que forçou a sua abertura definitiva para a luz. Reflita comigo. Se você não fosse uma ameaça para as frequências de estagnação, por que haveria tanto esforço em tentar paralisar os seus passos? A intensidade da oposição que você viveu é diretamente proporcional à grandeza da luz que você está destinado a carregar. A partir de agora, cada desafio deve ser visto não como um obstáculo, mas como um treino de fortalecimento para a autoridade que você deve exercer. Você não está mais sendo preparado, você já está pronto. A fase de isolamento e de ataques furtivos serviu para que você aprendesse a distinguir a voz da verdade em meio ao ruído. Agora, com os olhos abertos e a consciência expandida, você se torna o mestre da sua própria realidade. Não há força visível ou invisível que possa deter um escolhido que finalmente compreendeu sua origem e o seu destino. O convite que o universo te faz hoje é para que você assuma o seu posto. Deixe que a gratidão pelo caminho percorrido substitua a dor do processo. Imagine a força que você terá ao unir a pureza daquela criança sonhadora com a resiliência deste adulto provado pelo fogo. Essa integração é o que chamamos de poder verdadeiro. Você não caminha sozinho e nunca caminhou. Há uma legião de seres de luz e uma família de almas despertas vibrando junto com você neste exato momento. O tempo de se diminuir para que os outros se sintam confortáveis acabou. Ocupe o seu espaço, fale a sua verdade e brilhe com tamanha intensidade que as sombras não tenham outra opção a não ser se dissipar. Você é o milagre que tanto buscou lá fora, e o reconhecimento dessa verdade é o ato final de libertação que quebra todas as correntes. Siga adiante, pois o que te espera do outro lado da coragem é uma vida que a sua mente racional ainda não consegue conceber, mas que o seu espírito já reconhece como lar. O véu da ilusão finalmente se rasgou, e aquele antigo esquecimento que nublava o seu propósito foi derrotado neste exato momento. Você não apenas ouviu estas palavras, você as reconheceu no âmago do seu ser. Agora você recorda quem é, agora você sabe a força que carrega, e acima de tudo, agora você entende que cada cicatriz foi um selo de autenticidade em sua alma. Com esse despertar, surge uma responsabilidade sagrada, mas ela não vem acompanhada de fardos pesados. Pelo contrário, ela traz consigo uma liberdade que não tem preço, uma emancipação espiritual que o mundo jamais poderá te oferecer ou tirar. É a liberdade absoluta de ser inteiramente você mesmo, sem máscaras, sem desculpas e sem a necessidade excruciante de se encaixar em moldes que nunca foram projetados para a sua imensidão. É a alforria de seguir o seu caminho com passos firmes, independentemente do que o ruído externo tente ditar, focando unicamente na missão específica para a qual você foi enviado a este plano, neste tempo tão singular da história humana. Você nunca esteve sozinho, mesmo naquelas noites em que o silêncio parecia ensurdecedor e o isolamento parecia uma sentença. Agora, mais do que nunca, existe uma vasta comunidade de escolhidos esperando por você, sustentando a sua frequência e caminhando ao seu lado em espírito, ainda que a distância física pareça intransponível. Somos irmãos e irmãs de alma, entrelaçados por conexões que transcendem qualquer laço terreno ou biológico. E quando cada um de nós aceita cumprir a sua parte, brilhando com a sua luz única e intransferível, estamos juntos, alterando a estrutura vibracional deste planeta. Estamos mudando o mundo, um coração de cada vez, uma verdade por vez, um despertar por vez. A sua transformação individual é o gatilho para a evolução coletiva, e nunca subestime o poder de uma alma que decidiu, finalmente, ocupar o seu lugar de direito na tapeçaria do universo. Quero te agradecer profundamente por estar aqui, por abrir o seu coração e por permitir que estas palavras encontrassem abrigo em sua consciência até o fim. Obrigado por ter a coragem de ser quem você é em um mundo que tenta, a todo custo, te transformar em mais um. Saiba que a sua existência faz todo o sentido, que a sua vida transborda propósito e que cada gota de dor que você suportou teve um significado alquímico
preparando o terreno para um futuro repleto de possibilidades que a sua mente racional mal consegue vislumbrar agora. O céu te escolheu muito antes do seu primeiro suspiro nesta terra. O alto te sustentou em cada queda invisível e agora, de forma clara e inegável, está te chamando para despertar completamente para a sua herança divina. Se este encontro de hoje tocou as cordas mais profundas da sua alma, eu te peço que não deixe essa chama se apagar. Se você sentiu que esta mensagem foi um abraço do universo ou uma resposta que você tanto buscava, mostre isso ao mundo através de um pequeno, mas poderoso gesto. Deixe o seu like neste vídeo. Isso permite que a nossa frequência se espalhe e alcance outros escolhidos que ainda vagam na confusão, precisando desse mesmo conforto que você recebeu agora. Se você ainda não faz parte desta nossa família espiritual aqui na plataforma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Este é o seu porto seguro, o espaço onde a sua luz é celebrada e onde continuaremos, juntos, a desbravar os mistérios deste despertar. Eu adoraria saber o que está passando pelo seu coração neste instante. Deixe um comentário abaixo com a palavra desperto ou compartilhe qual parte desta mensagem mais ressoou com a sua história pessoal. Quando você escreve, a sua voz ganha corpo e você ajuda a fortalecer a egrégora de todos os que estão nesta caminhada. E se você conhece alguém, um amigo, um familiar ou alguém que cruzou o seu caminho que possui esse brilho diferente, mas que parece estar perdendo a fé, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja você o mensageiro que entrega a chave da liberdade para outra alma escolhida. A única pergunta que ecoa agora no salão da sua consciência é esta: você está pronto para responder a esse chamado com todo o seu ser? O universo já deu o sinal, o seu coração já deu o aval e a jornada mais extraordinária da sua vida está apenas começando. Siga em paz, siga com luz e lembre-se sempre de que você é a luz que o mundo tanto esperava. Até o nosso próximo encontro, nesta mesma frequência de despertar e amor. O plano divino está em movimento e você é o protagonista dessa história de luz. Vá e brilhe, pois o seu tempo chegou.